Fala, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Prazer falar com vocês. Aqui é o Oliver, do canal Santo Trader. E hoje eu gostaria de comentar sobre um indicador bem famoso, só que é pouco conhecido aqui no Brasil, porque poucas pessoas têm acesso a informações objetivas que façam a gente ter o correto a compreensão de como utilizar os indicadores, o indicador chamado Ishimoku, tá? Para quem não sabe, as nuvens de Ishimoku é um sistema de trade desenvolvido já há muitos anos, né? Pelo japonês Ishimoku Kyoyo, né? E ele era um jornalista, tá aqui o históricozinho rapidamente aqui na tela para vocês. E ele desenvolveu esse sistema baseado em três pilares, que é a tendência, suporte, resistência e o momento, né? E inicialmente na época dele foi desenvolvido para o gráfico de velas, né? Os candlesticks normais. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que ele funciona tanto no Renko, como também em gráficos atemporais, bem como também nos candlesticks. É um sistema um pouco mais complexo, que exige um pouco de estudo, mas a nomenclatura não facilita muito, né, para a nossa compreensão aqui no Ocidente. Haja vista que foge a nosso linguajar comum, né, que são muitos nomes, né, mas eu vou mostrar para vocês que de uma maneira bem prática, objetiva, como você pode identificar essa nuvem no gráfico, tá? E que você só tem que saber basicamente três coisas, né? Que as nuvens representam o suporte e resistência, cruzamento de média móveis e quando o momento de força está revertendo. É basicamente essas três coisas que você tem que olhar. Então, as estratégias que nós vamos trabalhar aqui, depois que eu explicar os elementos da nuvem para você, nada mais é do que o suporte e resistência, como é o funcionamento das nuvens, o cruzamento de médias móveis simples, tá? E o cruzamento do preço com a nuvem, tá ok? E o cruzamento da média atrasada com a linha de preço, que representa a perda do momento, de alta ou de baixa, indicando uma possível reversão ou pullback do preço. Nossa, Oliver, ficou complicado, não estou entendendo nada. Calma. Vamos bem devagar, que eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem objetiva. Eu não vou entrar no detalhe muito de todos os cálculos técnicos do indicador, mas eu quero mostrar para vocês aqui uma compreensão objetiva e prática de como você utilizar esse sistema, que é muito assertivo dentro do seu trade system, tá ok? Vamos lá então. Bom, como é que funciona as nuvens de Shimoku? Quais são os elementos que você tem que saber sobre a nuvem de Shimoku? Né? Nós temos a Chikou Span A, que é essa linha que corre por cima ou por baixo do preço. Tá? Ela representa a movimentação do preço atrasado 26 períodos. Como assim? Você perceba que ela representa exatamente a movimentação do preço atual. Tá? Você perceba que ela faz exatamente o que o preço faz. Ó. Isso aqui é o preço, só que ele está jogado para trás 26 períodos no tempo passado. Tá? Então, essa Chikou Span A é exatamente a movimentação do preço, tá ok? Só que plotado no gráfico atrasado 26 períodos. Tá? Essa Chikou Span A, ela representa a força da tendência. Quanto mais afastada ela estiver do preço, no caso aqui ela está em tendência de alta, maior a força da tendência de alta. Se ela estiver para baixo do preço, quanto mais afastada ela estiver do preço, representa a força da tendência de baixa. E quando ela começa a se aproximar do preço, quando ela quer se aproximar do preço, eu vou mostrar para vocês no gráfico aqui depois, isso demonstra que a força da tendência, seja de alta ou de baixa, está perdendo força, está perdendo momento, de modo que quando ela rela no preço, quando essa linha, como aconteceu aqui, por exemplo, toca no preço, mostra uma lateralização do preço e uma possível reversão de tendência ou pullback. Foi o que aconteceu aqui, ó. Perceba que quando ela afasta do preço, olha como é que ela está longe do preço agora aqui, ó. Tá vendo? Olha como o preço acelera a tendência de alta. E quando ela se aproxima do preço, olha aqui o que aconteceu, uma lateralização. Então, essa linha demonstra a força da tendência, Chikou Span. Você não precisa decorar os nomes, tá? Você tem que saber que ela é uma média atrasada com relação ao preço, ela representa o movimento do preço e ela representa a força da tendência. Desconto mais distante do preço, mais forte a tendência. Conforme ela vai se aproximando do preço, como aproximou aqui, o preço está perdendo momentum, ele está ficando mais fraco, seja na tendência de alta ou de baixa, caracterizando um possível pullback, como aconteceu aqui, ou uma possível reversão de tendência, tudo bem? Então essa é a Chikou Span A, tá? Que mede a força da tendência e possíveis reversões e perda de momento. Tudo bem? Tranquilo. E daí nós temos aqui duas médias móveis. Nós temos a Tenkan 100, tá? E temos aqui a Kijun 100.
Nossa, Oliver, o que é isso? Olha, eu não vou entrar no detalhe da questão numerológica aqui do cálculo da média, mas o que você tem que saber é o seguinte: basicamente, isso aqui são duas médias móveis. É isso que você tem que saber. A de baixo é uma média móvel mais lenta e a de cima é uma média móvel mais rápida. Ela funciona justamente assim, da mesma maneira que as médias móveis. A média móvel mais rápida por cima da média móvel mais lenta é tendência de alta. A média móvel mais rápida por baixo da média móvel mais lenta, tendência de baixa. Cruzamento de médias indica a possível continuação da tendência de alta ou de baixa. Então, ela funciona exatamente como duas médias móveis. Ela tem um cálculo diferenciado, como você pode ver aqui. Eu não vou explicar o cálculo agora. O objetivo é ensinar você a usar o indicador de maneira prática. Tá? Mas isso aqui funciona como duas médias móveis. Né? Você não trabalha com cruzamento de média móvel? É exatamente isso. Onde nós temos uma média móvel rápida, aqui caracterizado pela linha vermelha, e temos uma média móvel mais lenta, caracterizado por uma média azul. E nós sabemos quando a média rápida está por cima da vermelha, quando a média rápida está por cima da lenta, tendência de alta, e quando a média rápida está por baixo da lenta, tendência de baixa. E dá para você trabalhar também, uma das estratégias é o cruzamento simples de média móvel. Tá? Então, você perceba que, por enquanto, né, uma situação bem simples de interpretação das nuvens de Shimoku, onde nós temos aqui a Chikou Span A, que representa o movimento do preço atrasado 26 períodos. Quanto mais afastado, maior a força da tendência. Quando ele se aproxima e rela no preço, demonstra uma lateralização e a perda da força da tendência, podendo caracterizar um pullback ou uma reversão. E temos aqui duas médias móveis que acompanham o preço, uma mais lenta e uma mais rápida. Preços acima, a média rápida acima da média lenta caracteriza a tendência de alta, média rápida abaixo da média lenta caracteriza a tendência de baixa. Tudo bem? Muito simples, muito tranquilo, muito intuitivo. Tranquilo. E qual que é a diferenciação do sistema do Ishimoku? Tá? A diferenciação do sistema do Ishimoku aqui são as nuvens do Ishimoku, né? Que essas nuvens são caracterizadas por duas linhas, mas você não tem que se preocupar com essas linhas, tá? Não se preocupe com os cálculos, você tem que se preocupar com o que é a nuvem e o que ela pode fazer no teu trade system, tá ok? Nós sabemos que a parte de cima da nuvem aqui, tá, é caracterizada pela Chikou Span A e a parte de baixo da nuvem aqui é caracterizada pela Chikou Span B. Mais uma vez a mesma coisa, eu tenho uma média rápida na parte que compõe a parte de cima da nuvem e eu tenho uma média lenta que compõe a parte de baixo da nuvem. De modo que quando essas médias começam a virar, a média rápida fica por baixo da lenta, caracteriza aqui, ele muda de cor, ele fica escuro, né? Uma possível reversão de tendência, quer dizer que se o preço está acima da nuvem e aparece essa nuvem preta por baixo, quer dizer que o tempo, né, o Shimoku diz muito isso filosoficamente, que o tempo de alta está acabando, né, porque apareceu uma nuvem preta, né, caracterizando problemas na continuação da tendência de alta. Tá? E quando a nuvem é branca, tá, caracteriza que o tempo de alta está favorável, né, que a continuação da tendência de alta vai continuar. Tá? Então, esse sistema de coloração acontece quando a parte de cima da nuvem, que é a Chikou Span A, cruza a parte que é a média rápida, cruza a média lenta da nuvem que fica na parte de baixo, que é a Chikou Span B. E quando isso acontece, a nuvem ela não é mais clara, ela fica escura, caracterizando uma possível reversão da tendência, seja de alta ou de baixa. E outro elemento que você tem que saber é o seguinte, tá? Os preços estão correndo acima das nuvens, você vai procurar só em compras. O preço está correndo abaixo das nuvens, você vai pensar só em venda. Tá? É basicamente isso. Se você já me acompanha, você já deve ter ouvido falar no indicador PCPV do Bo Williams, né? Proibido comprar, proibido vender. É basicamente a mesma sistemática. Preços acima da nuvem, tendência de alta, preço abaixo da nuvem, tendência de baixa. O último elemento que você deve entender é que as nuvens são zonas de suporte e resistência. Tá? As nuvens são zonas dinâmicas de suporte e resistência. E quanto mais larga a espessura, quanto mais larga a espessura da nuvem, maior a confiabilidade desse suporte e resistência. Imagine isso aqui como uma parede. Quanto mais larga a parede, mais difícil de quebrá-la, mais difícil de atravessá-la. Quanto mais fina a parede, mais fácil de atravessá-la. Tá? Isso a gente vai ver em estratégias, eu vou explicar para vocês. Tá? Porque uma das estratégias é o cruzamento do preço através da nuvem. Tá, ok? Então são esses os elementos da nuvem do Ishimoku, tá? Então nós vamos ver agora as estratégias. As nuvens funcionando como suporte e resistência, o cruzamento simples das médias móveis,
o cruzamento do preço pelas nuvens e o cruzamento da linha atrasada, que é essa linha aqui, Chikou Span, pelo preço. Essas são as estratégias básicas da nuvem de Shimoku. Então agora eu vou jogar aqui o gráfico, eu vou usar o Renko, pode ser um Renko, pode ser no gráfico temporal, tá? Do jeito que te agradar mais, tá? E vou colocar aqui no Profit Chart o indicador em Shimoku. Ishimoku Cloud, tá ok? Tá aqui. Vou inserir um. Você pode ver que ele vem meio poluído, né? Ele polui muito o gráfico, né? Pouca gente gosta desse indicador, primeiro porque não conhece, segundo porque acha difícil a interpretação, terceiro porque ele realmente polui um pouco o gráfico. Eu vou dar uma melhorada nele aqui para que a gente possa identificar os elementos, tá? E aí eu vou comentar cada elemento aqui com base nisso aqui que a gente está vendo aqui, tá? Eu vou deixar a mesma regra de coloração aqui para que você entenda melhor, tá ok? Vamos lá? Então, vamos lá comigo. Bom, essa aqui é a linha de cima, ela é a média móvel atrasada, tá? Tá aqui, ó, você pode ver que no indicador do Profit Chart já tem o nome das nuvens, tá? Aqui, ali no indicador ele tá verde, eu vou botar um verdezinho aqui, tá? Vou botar aqui, ó, vou botar um verdinho claro para você poder ver melhor. Aqui, beleza? Aí nós temos aqui a média vermelha, a média azul, tá? Você pode ver que nesse caso aqui, tá invertido, né? A média rápida está caracterizada como azul e a lenta está caracterizada como vermelha. No exemplo que eu coloquei ali está ao contrário. Então vamos mudar. Aqui eu vou pôr azul, tá? Para ficar igual à ilustração, tá ok? Cadê aqui? E aqui eu vou pôr vermelho. Tudo bem, vamos lá. Vamos só configurar de maneira prática e objetiva, tá? As nuvens, eu vou aplicar para você ver. O que eu fiz aqui? Eu só mudei com base na nossa imagem, tá? As nuvens aqui, tá? Eu vou deixar fim de expediente, desliga e vai curtir. É que eu costumo operar só de manhã, pessoal. Deixa eu aqui meu Profit tudo configurado já para poder dar os alarmes, tá ok? Então tá. Então agora as nuvens, tá? Eu vou deixar aqui a nuvem branca, a nuvem branca, aqui está azul, eu vou colocar como branca, e aqui eu vou colocar a cinza como preta, tá? Para deixar muito parecido ali. E daí eu vou mudar o preenchimento aqui. Tá ok? Beleza, vamos lá. Eu vou dar uma melhorada aqui nessas linhas para ficar mais fácil de você visualizar aí na sua tela. Vou dar uma engrossada nelas, tá ok? E vou deixar essa verde aqui tracejada um pouco mais fraco, porque realmente ela é uma linha um pouco secundária. Tem gente que nem usa muito essa linha, mas eu gostei de usar por causa da metodologia que eu vou explicar para vocês. Eu vou pintar agora a parte de cima da nuvem do Ishimoku, tá? Vou aumentar a linha verde aqui para você ter uma noção de quando ela está em tendência de alta. E vou pintar a parte de baixo aqui que está vermelho, amarelo, de vermelho, para você ter uma noção quando ele vira a nuvem de branco para escuro, para virar a tendência de baixo, tá ok? Apliquei, tá ok? Vamos minimizar aqui, vamos ver os nossos elementos. Olha aqui então, deixa eu melhorar aqui só para a gente poder convalidar aqui essa informação, tá? Muito simples, muito intuitivo, ficou igual ao gráfico. Perceba então, tá? Eu vou tirar essa tela daqui a pouco, então memorize comigo aqui, que essa média aqui é a média atrasada em relação ao preço, e ela representa o movimento do preço, e ela designa a força. Quanto mais afastada ela está do preço, mais forte. Quando ela se aproxima do preço, isso demonstra uma lateralização do preço, uma possível reversão de tendência. Ok? Eu tenho duas médias móveis aqui, que basicamente funcionam como as outras médias móveis, tá? Em que ela tem um cálculo especial, sempre diferenciado. Eu não vou entrar no mérito agora, mas basicamente eu tenho a azul é a média lenta, a vermelha é a média rápida, trabalhando cruzamento de média, pensa-se venda, trabalhando cruzamento de média, pensa-se compra. Bem simples assim. Tá? Média rápida acima da lenta, tendência de alta, média rápida abaixo da lenta, tendência de baixa. Tá? As nuvens funcionam como nuvens de suporte e resistência. Tá? Quando a nuvem está abaixo do preço, eu vou pensar sempre ou o preço está acima da nuvem, eu vou pensar sempre em compras. Tanto é que a parte de cima da nuvem está verde aqui, ó, em relação ao preço. Ou quando a nuvem está acima do preço, você pode ver que ela vira escura, tá ok? E aí a linha vermelha ela se sobressai e daí muda a coloração da nuvem. A gente vai estar analisando esses elementos agora, tudo bem? Tranquilo, né?
Agora eu preciso que você decore esses elementos, né? Você estude ali para você entender a minha explicação aqui, tá? O que que acontece, pessoal? Eu vou pegar aqui o final do movimento para você entender, tá? Você perceba que tem alguns elementos interessantes no Ishimoku, tá? Olha, você percebe então que a média, essa média aqui, tá? Que representa exatamente o movimento atual do preço, ó, sobe e desce, tá vendo? Essa média aqui, ó. Ela está plotada 26 períodos para trás, por isso que ela é atrasada, tá? Mas ela representa o movimento do preço passado, tá? No passado, mais com a movimentação atual, tá ok? Então, eu já falei para você o seguinte, ó, uma coisa que você tem que saber. Quanto mais afastada ela está do preço, mais forte a tendência. Quando ela começa a se aproximar do preço, que no caso aqui é o gráfico de Renko, demonstra a perda da força, nesse caso da tendência de alta, a perda do momento de alta, caracterizando uma possível lateralização do preço. E a gente pode perceber isso muito bem. Ela toca aqui, ele lateraliza, aí ele estica, lateraliza e assim sucessivamente, tá? Vamos pegar, olha aqui, ó. Olha como é que ela, quando ela fica cruzando, opa, minimizar aqui. Quando ela fica cruzando em cima do preço aqui, ó, quer dizer que o preço está numa congestão, tá lateral, tá? Não tem tendência nenhuma definida aqui, ó. Tá vendo? E quando ela se afasta do preço, mostra a força no começo da tendência de alta, nesse caso, ou quando ela começa a se afastar do preço para baixo, mostra a força da tendência de baixa, tá? Nesse caso. Chegou aqui lateral, cruzou, entrou aqui, mostra uma fraqueza, uma lateralização do momento, começou a pegar força, começou a pegar momento, tendência de alta. Eu acho que ficou muito claro isso, muito fácil, muito intuitivo de você perceber. Tá? Então, essa média é uma média que vai te indicar a força da tendência. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é uma primeira estratégia. Tá? E você sabe quando ela cruza a linha do preço, quando ela toca a linha do preço, tá? A tendência pode pode começar a fraquejar. E isso é uma das estratégias. Muita gente, por exemplo, se você entrar comprado aqui nesse nível de preço, tá ok? Você pode tentar carregar esse nível de preço até que esta média de cima, de 26 períodos atrasada, cruze a linha de preço de volta. Daí você sai da sua operação. Esse é um sinal operacional das nuvens de Ishimoku. Que você tá. Outro sinal operacional das nuvens de Ishimoku, que é a segunda estratégia, que eu vou falar para vocês, muito simples, é simplesmente o cruzamento das médias. Não tem segredo nenhum. Né? A média rápida, a vermelha, cruzou a média lenta, tá? Início da tendência de alta. Tá? E a média lenta cruzou de cima para baixo a média vermelha. Aqui, ó, cruzou aqui, ó, tá? Início da tendência de baixa. Cruzamento de média móvel não tem segredo nenhum, tá? Só que daí o que que acontece? Aí você começa a analisar a situação, tá? Você percebe aqui, ó, por exemplo, que ele veio numa tendência de alta e daí a média verde cruzou o preço e está caminhando lateral. E de repente a média rápida cruza a média lenta, caracterizando o início da tendência de baixa. E você já vê essa linha aqui já pegando momento, se afastando do preço. Então, isso já te dá uma sensação de uma confiança maior para acreditar no cruzamento da média. Porque nós sabemos que as médias cruzam o tempo todo e dá muito sinal falso. Né? Muitos pequenos pullbacks, enfim, não quer caracterizar na real uma verdadeira reversão de tendência. Mas nesse caso aqui, você perceba ó, como é que as coisas começam a casar. Eu tive um cruzamento de média, apareceu a nuvem negra, caracterizando aqui, ó, acabou o tempo de tendência de alta, o tempo ficou escuro, não está mais favorável à tendência de alta, né? O céu ficou escuro para alta, tá? Aí eu tenho o cruzamento da média móvel, aqui que eu já expliquei para vocês, da rápida para lenta, e eu já estou vendo que ele perdeu o momento da alta, e o preço, essa média aqui, começou a ganhar momento, começou a ganhar distância, velocidade, distanciamento com relação ao preço. Isso aqui é um sinal operacional clássico das nuvens de Ishimoku. Tá? Essa aqui é uma outra estratégia. Então, cruzamento das médias. Só que você deve avaliar o cruzamento das médias com esses elementos que eu estou falando para você. Com o ganho de força, de momento dessa média atrasada e o cruzamento, de repente, com a nuvem aparecendo aqui, virando a nuvem no caso aqui, de clara para escura. Aqui é um sinal clássico da entrada de Ishimoku. Tá? Outro sinal clássico, outra estratégia clássica das nuvens de Ishimoku é o seguinte. É justamente aqui, ó.
uma situação dessa, mais uma vez aqui, vou aproximar aqui para você perceber ó, como é que funciona o entendimento das nuvens de Shimoku. Tá? Você vê o preço está em tendência de baixa, daí ele começa a perder, a média verde começa a querer se aproximar do preço, ela está vindo longe, se aproximou, aí aqui ela rela no preço, ela relou no preço aqui, ó. E o preço já está aqui na frente. Para que ela rele no preço aqui, pessoal, o preço deve estar aqui na frente mais ou menos, 26 períodos para frente. Então, no momento que ela rela aqui, na verdade, o teu gráfico já vai estar mais ou menos aqui, ó, se formando mais ou menos aqui. Ó. Isso que eu quero que você entenda. Tá? Essa média verde ela não vai estar na mesma linha do gráfico. Por exemplo, formou esse box agora e a média verde vai estar lá em cima. Não, ela vai estar lá atrás, se formando lá atrás. Ela é uma média atrasada. Tá? Então, coloca o indicador, veja ele funcionando e entenda essa dinâmica que eu estou falando para você. Tá ok? Beleza. E daí aqui mais o sinal clássico das entradas da nuvem de Shimoku, tá? Aí você via que a média começou a perder momento, começou a ficar lateral, tocou o preço começou a andar de lado, perdendo a força da tendência da pernada de baixa, e daí as médias cruzaram. A rápida cruzou a lenta, tá? E você pode, isso aqui pode caracterizar um sinal operacional para você tentar levar esse preço até a nuvem. Porque aí vem outro elemento da nuvem de Shimoku, porque a nuvem é caracterizada como suporte e resistência. Tá? Entenda a nuvem como um grande suporte e uma grande resistência. Nesse caso aqui, se a nuvem está em cima, ela serve como resistência. E quanto mais espessa essa parede, quanto mais larga a nuvem, maior a resistência que ela proporciona. Então, o sinal operacional clássico aqui é você fazer a entrada em virtude do cruzamento dessas médias, após a formação desse pivô, em virtude também da perda da força da tendência de baixa, tá? E a média está ganhando momentum aqui, indicando a tendência de alta, e você inicialmente, tá, numa entrada dessa, você vai levar até a nuvem. Daí, se ele conseguir romper a nuvem, outra estratégia clássica da nuvem Shimoku é o seguinte, a nuvem serve como suporte e resistência. Ele vai encontrar uma resistência muito grande para passar, mas se ele passar a nuvem, após o primeiro candle que fechar fora da nuvem, é um sinal operacional de entrada, para pegar a continuação da tendência, seja de alta ou de baixa. É isso que diz a estratégia de Shimoku. Tá? Então, você perceba o seguinte, ele encontrou resistência, a nuvem, nesse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela serve como suporte. Ele veio aqui e encontrou suporte na nuvem, teve dificuldade, tentou sair, não fechou fora, brigou, cruzou para baixo, mostrou o pivô, do caso do Renko, e aqui, ó, teve rompimento desse pivô aqui, ó. Aqui, nesse caso aqui, após o cruzamento das nuvens, é um sinal operacional para continuar na tendência de baixa. Então, o outro sinal operacional das nuvens de Shimoku, o que é? É o cruzamento das nuvens. Quando o preço cruza, transpassa a nuvem e daí fecha um box para fora, depois você entra na mínima desse box aqui, acreditando na continuação da tendência de baixa. Entendeu? Então, é essa outro sinal operacional. Então, nós falamos sobre o momentum, que é representado pela linha atrasada, que vem se aproximando do preço, que indica força. Falamos sobre os cruzamentos de média móvel, simples, uma rápida, uma lenta. E como você conciliar esse cruzamento junto com a perda do momento. E falamos também agora que a nuvem serve como suporte e resistência. Tá? Quanto mais larga a nuvem, maior o suporte e a resistência, e que um sinal operacional é caracterizado também pelo cruzamento do preço pela nuvem. Quando ele atravessa a nuvem, vamos ver aqui, ó. Quando ele atravessa a nuvem, faz o pivôzinho, tá? E daí quando você entra na continuação da tendência de alta. E que a nuvem serve como uma grande zona de suporte e resistência. Ele tende a bater na nuvem e sentir a resistência da nuvem. Tá ok? Basicamente, pessoal, é dessa maneira que você vai operar o Shimoku. É dessa maneira que você vai operar o Shimoku. Vou botar no gráfico temporal aqui, 1 minuto, que muitos de vocês gostam. Aqui, ó, 1 minuto. Aqui, ó, 1 minuto, Shimoku. Tá? Então, vamos lá. Então, e falei das colorações da nuvem, né? Então, a gente entende que preços acima da nuvem, tá? Eu estou pensando em tendência de alta, tá? Sempre tendência de alta. E se a nuvem está cinza, no caso que está claro e o preço está acima de nuvem, quer dizer que o tempo é de alta, o caminho está claro para alta, tá? E se o preço fica escuro, acima da nuvem, quer dizer que a tendência de alta acabou, o tempo está escuro. Preteou de bespa. Né? Não está fácil mais a tendência de alta. Possivelmente vai começar uma tendência de baixa aqui. Só que nesse caso não caracterizou só por um pullback, uma pequena retração. Né?
Então, tudo isso você tem que ir analisando. Aqui, ó, vamos pegar uma pernada forte de alta, né? Vamos ver se eu acho uma pernada de baixa, aliás. Então, aqui ele veio lateralizando, as nuvens foram trocando, aí ele engatou uma micro pernada de baixa aqui e a nuvem ficou escura. Então, se os preços estão abaixo da nuvem e a nuvem está escura, quer dizer que não está favorável para alta. Então, é tempo de baixa. Se os preços estão acima da nuvem e a nuvem está clara, quer dizer que está favorável à subida. Então, é tempo de alta, tendência de alta. Tá ok? Vamos ver se a gente acha aqui um gráfico temporal. E no cruzamento, vamos aproximar aqui, para ficar bem claro para você. E no cruzamento da linha do preço, aqui, ó, do preço para fora da nuvem, o box, no caso, que fechou fora, na perda dessa mínima aqui, no caso desse candle aqui, foi o primeiro candle que fechou fora, tá? Na perda dessa mínima, você faz a sua entrada operacional acreditando na tendência de baixa. Até onde você pode ficar posicionado? Até que a média atrasada, no caso representada pelas linhas verdes, encontre o preço. Encontre o preço, porque quando ela encontra o preço, representa a perda do momento da tendência de baixa nesse exemplo, caracterizando uma possível reversão de tendência. E foi o que aconteceu aqui. Ficou claro, pessoal? Eu acho que ficou claro, né? Se não ficou claro, reveja esse vídeo outras vezes, tá? Estude os elementos das nuvens de Ishimoku. Você vai ver que é um sistema muito intuitivo, muito bacana, muito fácil de ser interpretado depois que você conhece a dinâmica, tá? Você conhece a dinâmica das nuvens, tá? E você sabe que essa média é uma média atrasada, representa o momento, força, distanciamento, cruzamento de média simples, as nuvens funcionam como suporte e resistência, quanto maior a largura, maior o suporte e a resistência, né? Preços acima da nuvem penso em compra, preços abaixo da nuvem penso em venda, tá claro como o dia a nuvem está forte tendência de alta, começou a ficar escuro, está acabando o tempo de alta, pode reverter para o tempo de baixa. Tudo isso, todos esses indicadores aqui, essa teoria é aplicada de maneira muito assertiva no gráfico, tá? Seja de Renko ou seja no gráfico temporal, tá? Claro que daí você pode botar aqui, ó, inserir indicador, um estocástico lento, aqui, tá? Para validar, né? Para validar esses cruzamentos da nuvem aqui, né? Quando ele realmente pega, validar esses topos e fundos na situação de sobrecompra e sobrevenda. Para aí você pode usar a estratégia que você quiser. Eu estou testando agora as nuvens de Ishimoku dentro do meu sistema de volatilidade. Para quem já segue meu canal sabe que eu trabalho com volatilidade. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Tá? Vou colocar, acho que é 1 dólar. Deixa eu ver se é 1 dólar ou 2 dólares. 3 dólares. Vamos ver aqui. Não, aqui é suporte e resistência. Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui. Então é 2 dólares. Aqui, aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu estou trabalhando com a nuvem de Ishimoku dentro do meu sistema de volatilidade, tá? Onde o meu sistema de volatilidade, eu não trabalho com gráfico temporal, eu trabalho com Renko, vocês já sabem, 2R, né? Eu coloquei um R aqui, 2R. Uma série de motivos, já expliquei para vocês aqui no meu canal, por que eu uso o Renko, tá? Então eu joguei dentro do meu sistema de volatilidade com as bandas de Bollinger, né? E daí fica um pouco poluído, sim, tá? É um sistema que demanda muita atenção, mas se você está me seguindo, você já sabe o que significa cada linha dessa, e daí com o tempo de tela você vai entendendo melhor. Opa, deixa eu maximizar aqui para ficar melhor a visualização. Aí, ó. Você vai entendendo melhor, até porque você não vai ver, você vai olhar assim para ter uma dinâmica panorâmica holística do preço. Mas na hora que você for trabalhar, você vai trabalhar aproximado aqui, ó, né? Aí fica fácil interpretar as nuvens de Ishimoku, as bandas de Bollinger, o ATR mostrando sobrecompra, sobrevenda, os canais de Keltner, né? Os sinais de força de boletadas, né? O ATR, a sequência do ATR mostrando força na continuação da tendência de alta, né? Fechou fora, fechou dentro do banda de Bollinger, ATR aparecendo e sumindo rapidamente, mostrando aqui uma possível reversão, né? Então fica muito fácil de você interpretar depois que você tem conhecimento de todos esses elementos. Olha aqui, ó, entrou numa zona de suporte e resistência dinâmica, representada por essa nuvem azul, atravessou o preço numa situação dessa, quando está dentro da nuvem você não faz nada, porque é uma situação de indecisão, zigue-zague, saiu para fora da nuvem, fechou fora, entra na mínima aqui, ganha um pontinho, ganhou aqui no caso só um pontinho, né? E daí voltou, depois ele continuou a tendência de baixa, saiu para fora das bandas de Bollinger, mostrou uma volatilidade, apareceu a TR, aí você pode tentar fazer acreditar na tendência de alta e entrou, houve o cruzamento das médias aqui, aproximou o preço aqui,
você pode fazer a sua entrada no cruzamento da média. Até onde? Vou levar até a nuvem de cima aqui, porque aqui é uma resistência. Opa! Aqui é uma resistência. Cruzou a nuvem escura, segundo as nuvens de Shimoku, o que acontece? Fechou aqui, fechou um box acima, eu entro na continuação desse box, aqui, bem aqui meu sinal operacional nesse renco, aproveitando a continuação da tendência de alta, daí ele fez o pullback, e assim você vai lendo o preço. Tá, pessoal? Eu sei que parece complicado, mas se você vê plote no seu gráfico as nuvens de Shimoku, configure mais ou menos assim e vai, não se preocupe com os nomes, porque quando eu estudei a primeira vez nuvens de Shimoku, o que me dificultou é que eu quis decorar os nomes e a teoria e o porquê das médias. A gente tem que criar um trade system muito prático e intuitivo. Vá direto ao ponto. Como isso pode te ajudar no teu trade system? Como isso pode te ajudar e como isso funciona? E quais são as estratégias que pode aplicar? E veja se elas fazem sentido. Tá? Qualquer indicador, pessoal, qualquer indicador, ele serve para dar um norte, um guia para a gente. Ele não é infalível, tá? Ele não é infalível. A última coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a nuvem ela é projetada alguns períodos para frente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela é projetada alguns períodos para frente, na tentativa de, com base no histórico passado, predizer para você qual que é a possível tendência do preço. Ele está dizendo aqui, por exemplo, ó, que acabou o tempo de alta e que essa pernada de baixa vai continuar, que agora vai entrar uma pernada grande de baixa, porque a nuvem ficou escura. Então ele tenta, com base em cálculos matemáticos passados, com base na nuvem, te mostrar o futuro, tá? Mostrar o futuro, só que a gente sabe que isso não é muito assertivo, porque ele pode vir aqui e daí ele corrige, cruza, né? Enfim. Mas ele te dá uma sensação dizendo, olha, realmente acabou a tendência de alta e agora vai vir uma tendência de baixa. Tá? Mas a gente sabe que o preço ele é dinâmico, ele é caótico e nem sempre isso acontece, mas como todo indicador, serve só para te dar uma orientação básica e o que vai fazer a diferença realmente vai ser a tua disciplina e a tua experiência dentro do Trade System que você conhece. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo. Se inscreva, nos ajude a divulgar o nosso canal. O nosso canal é novo, mas o que eu estou passando para vocês aqui é um conhecimento adquirido em vários cursos que eu já fiz. Eu já tenho algum tempo de mercado, a gente já tem um conhecimento técnico teórico grande, nós estamos em busca da consistência assim como você, tá? E divulga esse canal, divulga esse conhecimento, porque é um conhecimento que eu sei que pode te ajudar de sobremaneira. Para você que já é mais avançado, que já opera, ainda não tem a consistência, ou que já tem a consistência, quer ganhar um pouco mais de conhecimento, assim como também para você que está começando agora e dando seus primeiros passos no mundo do day trade. No mais, fique com Deus. Grande abraço!